Você passou a infância inteira chorando pelo alienígena mais dócil do cinema, sem perceber que, na verdade, estava testemunhando um ataque cardíaco de puro terror, bem diante dos seus olhos. O que a sua memória esconde é que cada brilho naquele peito não era mágica. Era pânico biológico. Seja bem-vindo, explorador, para mais este tesouro quase perdido no tempo. Hoje, você vai descobrir o segredo sombrio que Steven Spielberg camuflou sob a luz do luar. Para compreender a verdadeira natureza dessa criatura, precisamos voltar ao ano de 1980, logo após o sucesso de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O estúdio exigia desesperadamente uma sequência, e o diretor Steven Spielberg começou a desenvolver um projeto que mudaria completamente o rumo da ficção científica. O nome original desse roteiro era Night Skies, ou Céus da Noite. Diferente da fábula emocionante que conhecemos hoje, a versão inicial era um terror visceral. A trama, baseada em um caso real de ufologia, acompanhava uma família isolada em uma fazenda, sendo cercada e aterrorizada por 11 alienígenas, hostis e impiedosos. Essas criaturas eram descritas como seres anatomicamente assustadores, capazes de mutilar animais e emitir um brilho agressivo através da própria pele. O líder desses invasores tinha um dedo longo e luminoso, que usava como uma arma de intimidação e dor. Spielberg contratou especialistas em efeitos especiais e chegou a investir milhões de dólares no design desses monstros. Mas, no meio do processo, algo profundo mudou na mente do diretor. Ele decidiu isolar um dos alienígenas daquele grupo hostil, justamente o mais fraco, e transformá-lo em um ser abandonado na Terra. O visual enrugado, os olhos gigantescos e os braços longos do ET que conhecemos foram diretamente reaproveitados daquele pesadelo cancelado. Spielberg não mudou o tom do filme por causa do estúdio. Ele mudou porque percebeu que precisava dar vida ao seu pior fantasma de infância. E as crianças no set pagaram o preço por isso. Já vou te contar, mas antes, quero saber de onde você está assistindo ao nosso vídeo, porque quero te deixar um abraço especial. Quando as gravações começaram, Spielberg adotou uma metodologia de direção extremamente rígida, para garantir que a atmosfera do filme transmitisse uma sensação de isolamento e paranoia. Há um detalhe visual, que você provavelmente nunca parou para prestar atenção. Durante os 2 primeiros terços do filme, os adultos e os agentes do governo são tratados de forma ameaçadora. Eles são filmados quase sempre da cintura para baixo, exibindo apenas chaveiros pesados, batendo na cintura, lanternas ofuscantes e silhuetas escuras. O diretor bloqueou os rostos dos adultos, para que o espectador fosse forçado a enxergar o mundo exatamente sob a perspectiva de uma criança assustada. Uma criança que, simplesmente, não confia no mundo dos mais velhos. Essa busca obsessiva pelo realismo psicológico atingiu o seu ponto mais crítico, na relação entre os atores mirins e o boneco do alienígena. Spielberg ordenou que a equipe de efeitos mantivesse os cabos e as engrenagens do ET completamente ocultos das crianças, durante todo o período de convivência. Para a pequena Drew Barrymore, de apenas 6 anos de idade, e para o jovem Henry Thomas, o ET não era uma máquina, mas sim, um ser vivo que habitava o estúdio. A verdade por trás disso se revelou de forma cruel, durante a gravação da famosa cena médica, onde o alienígena aparece moribundo, pálido, e deitado em uma maca cercada de cientistas. Spielberg, deliberadamente, não avisou aos atores mirins sobre o verdadeiro estado visual que o boneco teria naquela manhã. Quando as crianças entraram no set e viram a criatura naquela situação, o choque foi absoluto. As lágrimas pesadas, os gritos de desespero e o choro inconsolável de Drew Barrymore foram completamente reais. Eles acreditaram, de forma genuína, que o amigo do espaço estava morrendo em agonia, bem diante deles. A dor capturada pela câmera não era atuação. Era um trauma real, provocado nos bastidores, para arrancar a cena perfeita.
Só que a maior e mais perturbadora manipulação de Spielberg não estava nas lágrimas dos atores. Estava escondida na anatomia da própria criatura. O que realmente acontecia quando aquele peito acendia? O grande mistério que envolve a criatura atinge o seu ápice quando analisamos o seu elemento visual mais chocante: o brilho incandescente e avermelhado em seu peito. Na nossa memória de infância, aquela luz forte parece representar amor, conexão ou um poder mágico de cura. Mas a biologia oculta, desenhada para o personagem, revela algo muito mais sombrio e doloroso. A verdade por trás daquele brilho é que ele representa uma resposta de estresse extremo e falência celular. O ET não era um herói com superpoderes, mas sim, um botânico perdido, completamente vulnerável, em um planeta hostil. A atmosfera da Terra estava, aos poucos, colapsando os seus órgãos internos. Cada vez que o seu peito pulsava em um tom vermelho fogo, o que a tela estava mostrando era o equivalente a um ataque cardíaco, induzido por pânico. A luz vermelha era o sistema circulatório da criatura, operando no limite máximo de sobrevivência. Um grito silencioso de socorro, de um organismo que estava sendo destruído pelo nosso ar, pela nossa gravidade, e pelo medo constante dos humanos que o perseguiam. Essa dor biológica do personagem se conecta diretamente com a mente do seu criador. Steven Spielberg revelou anos mais tarde que a história de ET não era sobre o espaço. Era sobre o divórcio traumático dos seus pais. Quando era apenas um garoto, quebrado pela separação da família, Spielberg criou um amigo imaginário para preencher o vazio e a solidão de uma casa destruída. O alienígena pálido, com o coração exposto e sofrendo em silêncio na floresta enevoada, era a personificação exata do próprio Spielberg na infância. O filme mais lucrativo e emocionante da década de 80 nunca foi uma aventura de ficção científica comum. Foi, na verdade, uma sessão de terapia, pública e dolorosa, de um diretor que precisou expor as suas feridas mais íntimas na tela. Quando a nave decola, a despedida não é de um alienígena. É de um garotinho, aceitando que sua família nunca mais seria a mesma. E você, já tinha percebido isso? Qual foi a sua reação quando assistiu a esse filme pela primeira vez? Conta pra gente nos comentários, e já fala de onde está assistindo ao nosso vídeo. Nos vemos na próxima exploração. Valeu!